Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estamos fazendo sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física, o assunto de hoje tratará sobre as deduções da Previdência, tanto a Previdência oficial quanto a Previdência particular. Então, iremos abordar como que as informações devem ser reportadas no momento da elaboração da declaração de imposto de renda da pessoa física. Inicialmente começaremos abordando então sobre a previdência oficial, aquela que popularmente nós falamos de contribuição para o INSS. Então, de acordo com as regras atuais da Receita Federal, são dedutíveis as contribuições oficiais para a previdência descontadas sobre rendimentos isentos do próprio contribuinte e até mesmo aquelas na forma de recolhimento facultativo, que normalmente acontece quando a pessoa é um autônomo, que não possui um registro de carteira de trabalho sobre uma entidade. Então, essas contribuições sobre valores isentos ou sobre autônomos, elas são permitidas de fazer parte de dedução da base de cálculo do imposto de renda, desde que esse contribuinte ele tenha rendimentos chamados de rendimentos tributáveis. Se o contribuinte não possuir rendimentos tributáveis, aqueles valores pagos a título do INSS, como autônomo ou descontado eventualmente ali sobre rendimentos isentos, eles não poderão ser aproveitados na base de cálculo da declaração de imposto de renda da pessoa física. Também pode ser que o contribuinte, em determinada época do ano ou em determinados períodos, ele não tenha efetuado os pagamentos regulares sobre aquele valor da previdência oficial. Naturalmente, quando não se faz o pagamento regular, há incidência de multas e a incidência de juros. De acordo com a legislação do imposto de renda, esses acréscimos legais sobre o INSS, a título de multa e de juros, eles não são dedutíveis. Então devemos tomar cuidado em relação a só informar aquilo que seria o valor original para poder ser dedutíveis para fins do imposto de renda da pessoa física. Também para aqueles contribuintes que possuem o que é chamado de dependentes e que façam a declaração de imposto de renda em conjunto, vamos simular uma situação que este contribuinte ele faça o recolhimento do INSS de um dos seus dependentes. E aí ele coloca este valor pago ao INSS na declaração, porque ele está fazendo uma declaração em conjunto. Nessa condição, só poderia deduzir o valor do INSS pago ao dependente se este dependente tiver rendimento tributável, se ele tiver alguma forma de recebimento de rendimento tributável. Se não tiver o rendimento tributável, não será passível de dedução da base de cálculo do imposto este valor pago a título de INSS. Isto é relativamente comum naquelas condições, por exemplo, que um dos cônjuges não trabalha fora de casa e que, para ter algum benefício lá na frente, na aposentadoria, é recolhido o valor do INSS de forma facultativa. Como este contribuinte ele não tem uma renda extra, ele não tem um vínculo de emprego, ou não tem alguma outra forma de um rendimento tributável, este valor pago a título de INSS, infelizmente, ele não encontra proteção perante a legislação do imposto de renda para poder deduzir da base de cálculo. Então, devemos tomar cuidado em relação a esta situação. Há também uma forma interessante de aproveitar-se da dedução na base de cálculo do imposto de renda, quando falamos do INSS, é em relação àqueles contribuintes que eles possuem empregados domésticos. Então, a legislação, a partir de um determinado momento, ela deu um certo benefício a esses contribuintes de poder abater o valor do INSS da parte que é chamada da parte patronal. Então, a legislação ela trata que quando um contribuinte tiver empregados domésticos com carteira assinada e que ele faça, então, essa contribuição da parte patronal do INSS, pode deduzir o valor da base de cálculo do imposto de renda. Porém, há algumas regrinhas para poder aproveitar este valor, né? No ano de 2016,
no calendário 2016, e que nós estamos reportando as informações agora em 2017, foi estabelecido o limite para esta dedução, que ele é de R$ 1.093,77. E isso é por declaração. O que quer dizer? Se, por exemplo, em uma residência tiver mais de um empregado doméstico, o contribuinte só poderia deduzir um deles na sua declaração, mesmo que, por exemplo, a declaração seja feita em conjunto, né? Entre os cônjuges ou os companheiros e tendo mais de um empregado, né? Embora sejam duas pessoas que estejam fazendo parte daquela declaração, quando nós falamos da dedução do empregado doméstico, é por declaração e não por pessoas que fazem parte da declaração. Assim, só seria permitida a dedução do INSS de dois empregados na mesma residência se fizéssemos duas declarações separadas. Aí então tem que fazer os cálculos para ver se isso é benéfico ou não no momento de reportar essas informações para fins do imposto de renda. Também, para ter este abatimento de R$ 1.093,77, só é aceito que o contribuinte faça a declaração naquilo que é chamado do modelo completo, né? Porque em vídeo anterior eu até comentei que existem dois modelos, o modelo completo e o modelo simplificado, e esse benefício fiscal ele só encontra proteção então quando o contribuinte faz a declaração do imposto de renda nesse modelo chamado de modelo completo. Muito embora ela só sirva para o modelo completo quando o contribuinte faz a declaração do imposto de renda no modelo simplificado e que tenha empregados domésticos, o valor pago a título de INSS deve ser informado. É uma obrigatoriedade. Aquele contribuinte que não informa isto, ele corre um risco de eventualmente ser autuado pela Receita e receber uma multa pesada sobre essa informação que deixou de prestar, né? Essa informação pode ter uma multa de 20%. A informação que deve constar, então, a título de INSS, quando nós tratamos do empregado doméstico, ela fará parte, esse valor pago do INSS, fará parte da ficha denominada de pagamentos efetuados. E lá nesta ficha deverá constar o CPF daquela pessoa que é o empregado doméstico, e além do número do NIT, NIT, que ele é o número de inscrição do trabalhador. Isso normalmente é obtido quando o empregado ele tem a carteira de trabalho assinada, normal, lá quando ele emite, na verdade, a carteira de trabalho já gera esse NIT. E ele deve ser informado, então, na ficha de pagamentos efetuados. Partindo agora daqueles planos ou daquelas previdências chamadas de previdências complementares, que elas não são as previdências oficiais, mas são planos que muitos contribuintes fazem e cada vez, imagino que farão mais, né? Agora que a legislação para a aposentadoria ela se estende cada vez mais e os valores que nós recebemos lá na frente são valores que muitas vezes não conseguimos manter um padrão adequado ali de gastos ou de vida, né, após a aposentadoria. Então, muitos contribuintes eles fazem aportes através normalmente do PGBL, do FAP e do VGBL. Nós vamos tratar então desses três planos chamados de planos complementares. Iniciando então pelo PGBL e pelo FAP. A sigla PGBL é Plano Gerador de Benefícios Livres e o FAP é o Fundo de Aposentadoria Programada Individual. Então, esses dois planos, de acordo com a legislação atual do imposto de renda, os valores que os contribuintes pagam mensalmente, né, as contribuições que eles fazem a esses planos, estes valores podem ser deduzidos da base de cálculo na declaração de ajuste anual. Há um fator limitador do quanto que podemos deduzir em relação a esses planos, e a legislação atual ela determina que até 12% do rendimento tributável que está incluído na base de cálculo do imposto de renda, quando nós elaboramos a declaração do imposto de renda da pessoa física, ele pode ser dedutível, né? Quando nós utilizamos o PGBL e o FAP, até 12% do rendimento tributável.
Quando as pessoas elas recebem esses benefícios pelos quais elas vinham pagando ao longo de um determinado período de tempo, a tributação ela se dá pelo valor total. Ou seja, é pelo valor das mensalidades, dos valores aportados e mais os rendimentos. Em uma situação hipotética, vamos supor que o contribuinte ele tenha pago mensalmente e aportado ao plano R$ 100.000. E que durante todo o tempo de capitalização deste valor, estes R$ 100.000 ele se transformou em, vamos falar, um valor relativamente alto de rendimentos, que ele virou R$ 120.000. Então, 100 mil era da contribuição, mais o aporte, e R$ 20.000 é de rendimento. Se for fazer o PGBL e o FAP, a tributação será sobre os R$ 120.000, o valor original mais o rendimento no período. Então, devemos fazer o cálculo para ver se vale a pena este tipo de contribuição. Uma outra forma que se assemelha mais a um seguro do que propriamente a uma previdência complementar, embora ela seja no dia a dia tratada como uma previdência complementar, é o VGBL, que ele como denominação, Vida Gerador de Benefícios Livres. Então, neste caso, ele é um plano de seguro de vida com uma cláusula de cobertura por sobrevivência, né? A pessoa contribui por um certo período de tempo e ao longo dos anos futuros em que essa pessoa esteja viva, ela continuará obtendo rendimentos através deste plano. Então, esse plano chamado de VGBL, os pagamentos mensais, ao contrário do PGBL e do FAP, eles não são dedutíveis para fins da base de cálculo da declaração de ajuste anual. Uma outra diferenciação é que a tributação ao final deste plano, né, lá no recebimento dos valores, ele é tributado sobre a diferença entre o que foi aportado e as mensalidades e o rendimento. Naquele exemplo que eu falava anteriormente, que a pessoa aportou e contribuiu com 100 mil e teve rendimentos de 20, que foi tributado por 120, no PGBL e no FAP, se fosse no VGBL, a tributação seria apenas sobre o rendimento, ou seja, seria sobre os R$ 20.000 e não sobre os R$ 120.000. Por isso que eu digo que tem que fazer cálculos para ver se é vantagem, né, em determinado momento, fazer o PGBL, FAP ou VGBL. Tradicionalmente, esse último modelo, o VGBL, ele é indicado para aquelas pessoas que já têm o limite de 12% de dedução com previdência do seu rendimento bruto. Então, nesse caso, seria vantajoso fazer o VGBL. Assim como aquelas pessoas que elas fazem a declaração do imposto de renda no modelo simplificado, em que já há 20%, melhor dizendo, 20% da receita ou do rendimento bruto, ele pode ser deduzido. Então, para essas pessoas, seria vantagem também, de alguma forma, a utilização do VGBL. Também do ponto de vista do ponto de vista de sucessão, algumas pessoas físicas elas fazem um planejamento em vida sobre sucessão dos seus bens, mesmo após elas terem falecido, né? Então, o VGBL é indicado nesse momento de sucessão familiar porque há um fator muito interessante. A transmissão dos valores recebidos a título de VGBL, seja esse recebimento do benefício em vida ou o benefício após a morte da pessoa, ele não paga ou estaria isento do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão sobre Causa-Mortes e Doação, que é um imposto de natureza estadual. Então, fazendo o VGBL, haveria a fuga desse imposto, né? Aí não falando mais de imposto de renda, e sim de um outro tipo de tributação. Ok? Espero que tenha sido bastante válido aí este vídeo para aquelas pessoas que se interessam sobre assuntos do imposto de renda. Não deixem de se inscrever no meu canal no YouTube, Professor Cláudio Marcelo. E se gostaram desse vídeo, por favor, deem um like lá no canal, no vídeo YouTube. Agradeço a todos, um abraço e até o nosso próximo encontro.